Bom, hoje não é a nossa última live, provavelmente vai ser amanhã, porque ainda tem alguns fechos. Mas hoje é o nosso último tipo de oração do nosso bloco de tipos de orações. E eu deixei essa especificamente para o final. Ela, se eu fosse encaixar assim na ordem, digamos assim, mais lógica para criar na mente da gente uma escadinha assim para a gente ir andando, eu ia deixar ela lá junto com a oração de adoração, mas em homenagem a Havana, eu deixei ela para hoje, deixei ela para o final. Como Já Deus tô não faz curiosa. nada à toa. Ai, meu Deus! E como Deus não faz nada à toa, Tia Havana já começou essa live. Diz aí se vocês vão acertar que tipo de oração é. Tia Havana já começou essa live falando: Nós vamos Gratidão. hoje. Isso. Hoje nós vamos começar agradecendo. Eu falei: Deus, você não faz nada à toa. Porque, apesar de Tia Havana sempre falar sobre isso, hoje especificamente ela enfatizou isso. E hoje nós vamos falar sobre a oração de ação de graças. Uma oração Glória. linda, maravilhosa, que ela estaria acoplada lá na oração de adoração, lá como um tipo de oração de louvor e adoração, como a gente falou. Tia Havana até chegou a comentar na época da live que a gratidão, a ação de graças era um tipo de adoração, mas eu falei, não, essa aí tem que ser a última, porque Tia Havana não se aguenta com essa. E aí eu deixei para hoje uma oração leve, um assunto leve, às vezes tão difícil pra gente, mas tão leve, tão vindo do coração de Deus. Uma oração que eu costumo pensar para mim, que é uma oração que, além de demonstrar nosso coração para Deus, né, nossa confiança nele, é a oração do descanso e a oração que antecede milagres. A gente vai ver aqui junto que a oração de ação de graças ela antecede milagres. A oração do agradecimento antecede milagres. E a oração do descanso, porque quando a gente lembra do que a gente tem para agradecer a Deus, não tem como a gente não descansar no Senhor. Não tem como a gente não fazer isso. Então, a oração de agradecimento, de ação de graças, é uma oração de adoração que agrada muito o coração do Senhor. A gente vai ver também que ela tem uma chavinha muito legal, que às vezes passa desapercebida por nós. E a gente vai ver sobre ela hoje também, tá? Essa chavinha é que Deus dá pra gente com a oração de ação de graças, de agradecimento, a oportunidade de alegria antecipada, de uma alegria antes do que a gente pediu chegar, uma alegria de antes da promessa se cumprir, uma alegria que acontece antes do milagre acontecer. É, é uma oração que, enquanto a gente faz pela fé, a gente é cheio da alegria, cheio do fruto da alegria do Espírito Santo. E a gente vai falar assim, como que a gente vai se manter alegre se a gente ainda está passando por dores e sofrimentos e tudo? A gente vai ver isso aqui ao longo do que a gente vai conversar hoje. Mas é a oração que nos permite a alegria antecipada. Quando a gente decide agradecer pela fé, então a gente tem a alegria antecipada. O justo viverá pela fé. Então, inclusive, os nossos agradecimentos a Deus também começam pela fé. A gente começa agradecendo por aquilo que a gente ainda não viu na frente dos nossos olhos, mas que a gente sabe, tem certeza que é nosso por causa do nosso Jesus que está com a gente, por causa do caráter do nosso Deus. Olha aí eu de novo falando do caráter de Deus. E isso nos permite agradecer antes de receber.
E quando agradecemos antes, é uma matemática do céu. A alegria chega antes também. Não ficamos dependentes de resultados para nos alegrarmos no Senhor, através da oração de ação de graças a Deus. Desde o Antigo Testamento, o povo levava um tipo de oferta específica ao Senhor, que era uma dos que tinha a oferta de paz, tinha a oferta por expiação dos pecados e tinha a oferta de ação de graça, de agradecer. E hoje nós temos as nossas ofertas de ações de graça. Você pode ter atitudes que agradeçam a Deus antes do que o que você espera acontece. Eu tenho certeza absoluta que todos os dias você e eu temos motivos infinitos para agradecer o Senhor. E ainda que não houvesse nenhum tipo de milagre, apesar do Senhor amar derramar seus milagres, apesar do Senhor amar se manifestar no nosso meio, mas ainda assim, se não houvesse nada da manifestação do Senhor através de seus milagres, das suas vitórias, das suas promessas, nós já temos o maior milagre, que é Jesus, que foi enviado a nós. E quando a gente fala isso, muitas vezes a gente fala de uma maneira assim, tem Jesus, mas eu queria isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. Deus sabe do nosso coração, sabe daquilo que a gente quer, Ele conhece os desejos do nosso coração e a Bíblia diz que quando a gente se deleita nele, quando a gente se alegra nele, quando ele é o nosso prazer, ele faz questão de satisfazer os desejos do nosso coração, mas o maior motivo do universo que nós temos para agradecer é o nosso Jesus. E essa é a diferença. Eu vou falar um pouco disso no final, mas já quero adiantar. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e não servem. É porque nós temos Jesus. Independente do que possa nos acontecer, nós temos Jesus. E isso é um motivo de agradecer todos os dias, em todo o tempo. Porque se nós respiramos, se nós engolimos, se nós, como Tia Giovana falou a respeito do meu tio, se nós bebemos água, se nós comemos, se nós piscamos o olho, é porque o Senhor nos concedeu isso. Nós não podemos fazer literalmente absolutamente nada sem Jesus. Meu tio, irmão da minha mãe, está com uma doença chamada ELA e ele tem perdido os movimentos do corpo. Eu tenho orado, pedido a Deus pela cura dele e ele ainda não confessa Jesus como único Senhor e Salvador, mas eu já falei para ele, tio, deixa eu ir orar pelo Senhor, peço a Deus que me dê a oportunidade de impor as mãos sobre ele e declarar cura, porque o que ele ouve dos homens é que ele não tem cura, é que a doença dele não tem cura. E eu percebo como as pessoas que não têm Jesus não têm motivo para ter esperança, porque tudo que elas têm são as palavras dos homens, são as soluções humanas, mas nós temos Jesus. E quando nós temos Jesus, nós temos com ele juntamente todas as coisas, todas as bênçãos celestiais, todo tipo de esperança que eu e você podemos ter está em Jesus. Todo o nosso futuro, como a palavra de Deus diz, eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. E todo o nosso futuro e a nossa esperança está nas mãos de Deus, está na pessoa de Deus, está no coração de Deus. E só da gente poder ter essa esperança, isso já é para nós um motivo de grande alegria. Porque vai passar por esse mundo órfão, com um sentimento de orfandade, para você ver que tristeza que é, que desesperança que é. Inclusive, peço a vocês que coloquem aí em oração a vida do meu tio. Eu tenho certeza que o Senhor vai curá-lo, para a glória do nome dele, para que toda a família do meu tio seja salva, para que toda a minha família veja o poder de Deus. Porque quando a gente tem Jesus, a gente olha com um olhar de esperança. E esse olhar de esperança é um ciclo. A gente olha com esperança, então a gente agradece. Porque a gente agradece, a gente é cheio do Espírito. E quando a gente é cheio do Espírito, a gente é cheio de esperança. A esperança viva. Então a gente agradece, é cheio do Espírito, é cheio da esperança. A esperança faz a gente agradecer, a gente se enche do Espírito, se enche de esperança. E a gente tem que andar assim pelo deserto, pelo mundo, pelas situações da vida. A gente tem que agradecer mesmo quando recebe uma bênção de Deus,
Mas quando a gente não recebe, a gente também tem motivos para agradecer, porque temos o nosso Jesus que já foi nos dado sem medida, em todo o tempo. Então, lá em Filipenses 4, do 4 ao 7, um versículo que a gente já leu muito aqui, uma passagem que eu já li muito, está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. De vez em quando? Não, sempre. No Senhor. É para se alegrar nas circunstâncias? Não. É para se alegrar no que você está vendo? Não. É para se alegrar porque você está passando dificuldade? Não. É para se alegrar na sua condição atual? Não. É para se alegrar na sua limitação? Não. É para se alegrar no Senhor. E tá aí uma coisa que não muda na sua vida: o Senhor. Novamente direi: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu amo essa partezinha. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós já falamos sobre isso tantas vezes aqui nesses estudos. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, como eu falei aqui, a gente apresenta o pedido já agradecendo. Já agradecendo. A gente apresenta o pedido já dando graças a Deus, porque nós temos a quem pedir. Nós temos alguém que nos ouve. Nós temos alguém que é por nós. Nós temos alguém que nunca fica longe. Nós temos alguém que está atento a cada pedacinho da nossa vida, de tudo que acontece, da justiça, das injustiças, da alegria, da tristeza, da perversidade desse mundo ou da bondade do céu. Deus sempre está, ele nunca se aparta. Então, quando você apresenta o pedido, como eu já falei em outras lives, você já agradece. E esse agradecimento antecipado já traz para você a alegria antecipada, porque você tem o Senhor e não passa por esse mundo sozinho. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa, uma passagem que começa falando da alegria, termina falando da paz, e no meio tem o Senhor que está perto e o agradecimento por ele estar perto. Nós precisamos nos lembrar que nós temos o Senhor. E isso é motivo suficiente. Ah, mas a vida não está como eu quero. Ah, mas eu nunca pensei em passar por isso. Ah, mas é porque não está correspondendo àquilo que eu estou buscando. Ah, mas as pessoas não se convertem do jeito que eu estou esperando. Ah, mas você tem o Senhor. Ele está perto. Vai com dor mesmo, agradece com dor mesmo, que a dor vai indo embora. E o Senhor, o amor de Deus, é algo que ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar de você. A Bíblia diz, em um dos momentos do povo de Israel, das lutas do povo de Israel, os inimigos do povo viram que Deus era com eles, eram com o povo de Israel. E falaram, vamos também orar aí pelo povo, pelo Deus de Israel, porque eles têm um Deus que os ouve. Vamos orar a ele também. Só que a Bíblia diz que não houve no céu quem os ouvisse, quem ouvisse os inimigos do povo de Israel. Deus ouve todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo é que não houve no céu quem correspondesse a eles. Porque Deus era o Deus que estava do lado do seu povo. Nós temos o Deus que está do lado do seu povo. Nós temos um Deus que está sempre do nosso lado, sempre está perto. Nós temos um Deus que nos corresponde. Eu quero que vocês gravem isso. Isso é motivo suficiente de agradecer. Quando acontecer qualquer coisa, boa ou ruim, você tem um Deus que está perto e que te corresponde. A gente precisa lembrar disso. A oração de ação de graças é a oração que nos enche do Espírito Santo. A gente tem a oração que eu falei, né, de adoração, e a ação de graças está dentro dessa oração de adoração. É a oração que nos enche do Espírito. Olha lá, em Efésios 5, 18, 20, que é uma passagem também que tia Havana ama, está dizendo, não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. E logo em seguida ele vai dizer como. Como que a gente se enche do Espírito? Como que a gente faz isso? Deixar se encher. Aí ele começa falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente dá graças a Deus, e aqui tem uma palavrinha-chave, de maneira constante, não uma vez aqui, outra vez daqui a 10 anos, não uma vez por ano, lá no fim do ano, quando o ano está acabando, a gente lembra de agradecer o Senhor. Não quando a gente recebe uma bênção, mas constantemente. Então, isso faz parte das disciplinas para a gente se encher do Espírito. A gente fala da oração, fala do jejum, e são importantes, com certeza são, da leitura da palavra para conhecer o coração do nosso Deus, da oração para que haja em nós quebrantamento, arrependimento, para que haja em nós intimidade com o Senhor, do jejum para que a gente se esvazie e da gente consiga realizar a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente consiga manifestar a vontade de Deus. E aqui a gente tem as instruções, as disciplinas para nos encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma disciplina para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você transborde do Espírito Santo, para que tudo à sua volta seja cheio do Espírito Santo, através da sua vida, porque em vez da murmuração, você escolheu dar graças a Deus por todas as coisas. A ação de graças, ela é uma oferta. Então eu quero que você entenda que tudo aquilo que é uma oferta, ela tem que acontecer por uma escolha, por uma decisão. Tá? Faz parte de um princípio bíblico, mas quem executa é você. A oferta é um princípio que Deus estabeleceu para o seu povo, mas ele mesmo diz, ofertem com alegria. É uma decisão sua. É uma decisão sua de ofertar ao Senhor. Então, quando você está passando por qualquer tipo de situação, é uma escolha sua, murmurar ou agradecer. Ah, mas é porque quando eu vi eu já falei. Não, não foi. É uma escolha sua. Você decide ofertar ao Senhor murmuração ou ofertar ao Senhor agradecimento. E Deus recebe murmuração, Nath? Deus recebe a murmuração do seu povo. Só que a consequência é muito diferente do agradecimento do seu povo. Lá no deserto, a gente vê que o povo murmurou. E o que Deus disse foi, Deus recebeu a murmuração do povo. Uma vez, 2 vezes, 3. A palavra de Deus vai dizer 10 vezes esse povo me tentou. Deus fala que quando o povo murmura, o povo tenta ao Senhor. E a Bíblia diz que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Então, Deus recebe a murmuração do seu povo também. Mas ele também traz as consequências da murmuração para o seu povo. Ele entrega o povo aos seus próprios desejos. Ele entrega o povo às suas próprias paixões. Ele entrega o povo ao seu coração obstinado. Assim como ele também recebe a oração, a oferta de gratidão. Entrega ao seu povo as bênçãos, os deleites, a esperança e o futuro. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte para que escolham. Então, quando você escolhe agradecer, automaticamente você não está escolhendo murmurar. Não dá para sair da sua boca duas águas. Não dá para sair água limpa e água suja. É uma mesma fonte. Então, quando você escolhe agradecer de coração, é porque o seu coração já se encheu do amor por Deus e de Deus. Já se encheu do Espírito Santo. E aí, por mais que você esteja no seu pior momento, você não tem como derramar ao Senhor uma ingratidão. Você não tem como derramar ao Senhor uma murmuração. Ainda que por algum momento a gente fala, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Automaticamente a gente já fala, Senhor, mas eu te agradeço.
porque eu tenho o Senhor na minha vida. Então eu quero que vocês entendam que a murmuração e o agradecimento é uma escolha. É uma escolha que você faz. Uma oferta ao Senhor. Todas as vezes que você começar a reclamar, lembra, é isso que você está ofertando ao Senhor naquele momento, naquele dia. É essa semente que você está colocando no solo fértil do Senhor, que tudo cresce, tudo faz crescer. Quando você agradecer, também lembre que você está ofertando ao Senhor com alegria. E você também está plantando uma semente no solo fértil do reino, a sua semente de agradecimento. Então, se você quer se encher do Espírito aqui, ó, louve ao Senhor, lembrem dos salmos, dos hinos, louvem de coração e deem graças a Deus de maneira constante. Vocês serão cheios do Espírito Santo. A oração que antecede milagres é a oração que nos enche do Espírito Santo, é a oração que antecede milagres. A gente vê várias vezes Jesus, quando ele vai realizar os seus milagres, a gente vê ele dando graças a Deus. E aí essas são as vezes que o Senhor nos deixou conhecer o que ele estava falando antes dos milagres, fora o que ele fez sem a gente saber. Lá em Mateus 15, do 35 ao 37, quando Jesus está no meio do deserto com aquele povo, os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, já é tarde, vamos despedir a multidão, que não tem onde a gente dar comida para esse povo. E ele manda os discípulos separarem a multidão em grupos de 50 e se assentarem. E aí ele vai e fala: ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças a Deus. Na verdade, essa daqui foi a segunda multiplicação. Na primeira eram 5 pães e 2 peixes. E dar graças a Deus, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Essa foi uma multiplicação. Nessa outra foi a que eu disse, que tinha 5 pães e 2 peixes, e sobraram 12 cestos. E antes das multiplicações, Jesus pegava o pão e o peixe e dava graças a Deus. E por ele dar graças, quando ele partia, havia multiplicação. Então nós vemos Jesus dando graças antes de acontecer o milagre. Um outro exemplo é quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Quando ele chegou ali diante do sepulcro de Lázaro, quando ele mandou remover a pedra, e então tiraram a pedra, Jesus poderia dizer tanta coisa naquele momento. Eu fico pensando na cabeça de Jesus, que já sabia o que ia fazer, mas eu fico pensando quantos tipos de oração ele poderia fazer para o povo ouvir. Mas a Bíblia diz, lá em João 11, 41 e 42, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. E ele diz: eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha só o que Jesus disse para o povo ouvir, que Deus tinha enviado a ele. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Jesus poderia ter feito um monte de coisa, gente. Jesus poderia ter feito trovões, colocado as mãos e feito ali um show de poder e de glória e de majestade. E acontecesse dos anjos descer e a visão daquele povo ser aberta e ver Lázaro saindo com grande glória. Mas não. O que ele escolheu para fazer, para o povo enxergar que Deus tinha enviado ele na terra, foi: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Gente, para você falar isso, você precisa ter mais fé do que fazer um show pirotécnico. Porque você já está agradecendo a Deus antes de ver um milagre espetacular. Porque você tem certeza que Deus te ouve. A gente precisa de mais fé para agradecer que Deus sempre nos ouve do que para chamar o reino de maneira poderosa, com sinais, maravilhas, trovões, anjos e milagres e todos os acontecimentos sobrenaturais. A gente precisa de mais fé para dizer: Deus, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigada, porque eu tenho certeza que o Senhor me ouve. E foi essa oração que Jesus escolheu fazer, para o povo saber que Deus tinha enviado ele. Antes do milagre espetacular da ressurreição de Lázaro,
que literalmente estava morto. Jesus falou: obrigada. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Olha que coisa poderosa. Olha que chave poderosa. Uma oração que antecede milagres. A oração que faz você ter certeza que você é ouvido no céu. Que você é ouvido por um Pai maravilhoso. E isso é motivo suficiente de eu e você agradecermos todos os dias diante das nossas dificuldades. Também, em outra passagem, lá em 1 Coríntios 11, 23 e 24, é um texto conhecido que a gente usa para ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não era qualquer noite, não era na noite que ele estava festejando com a família, apesar de ele estar ali ceando com os discípulos, não era na noite que a sua alma estava calma, feliz, tranquila, não. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E de novo, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ah, Nath, mas é porque eles agradeciam antes de comer. Aqui, Jesus estava agradecendo a Deus pelo maior milagre que a terra já haveria de presenciar, de ter, de viver, de testemunhar até hoje. O milagre da crucificação e ressurreição de Jesus. Jesus estava agradecendo porque ele estava partindo o próprio corpo dele entre nós. A oração que antecede milagres. Jesus agradecia diante das suas aflições. Jesus agradecia diante das situações impossíveis. Jesus agradecia diante de um povo desesperado. Jesus agradecia diante do luto. Jesus agradecia diante da impossibilidade. Jesus agradecia diante do sofrimento da sua alma. Jesus agradecia. Olha que coisa poderosa. Jesus agradecia por quê? Porque o Senhor sempre me ouve. Porque o Senhor sempre está comigo. Porque eu tenho o Senhor. A oração de ação de graças também é a oração que nos faz alcançar além. A oração que não para no milagre, mas nos faz ir além. Jesus se importa com a nossa gratidão. Ele olha, ele observa quando a gente recebe uma bênção, a nossa gratidão. A gente lembra lá de Lucas 17, do 12 ao 19. É quando Jesus cura os leprosos, né? Aí diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, porque era o sacerdote que dizia se aquela pessoa precisava ficar isolada ou não da sociedade. Era o sacerdote que dizia se ela estava com lepra ou não. E aí Jesus disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, ou seja, receberam o seu milagre. Foram purificados. Um dos 10, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos seus pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, ou seja, nem era do povo que Jesus tinha vindo para eles. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus observou que tinham 10. Jesus observou que só um voltou. Jesus fez questão de dizer, e os outros 10 não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a não ser esse. E aí ele, além da cura, dá a esse samaritano, que não era do povo, a salvação. Olha que coisa linda. Os judeus e os samaritanos tinham uma rixa tremenda, a gente sabe disso, se a gente for ler a palavra. E esse estrangeiro, esse alguém que não era considerado do povo de onde vinha a salvação, como Jesus fala para aquela mulher samaritana do poço, para aqueles a quem
que não conheciam, e ela fala: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas sabem que a salvação vem dos judeus. Aquele que era de fora do grupo, que receberia a salvação primeiro, ele recebeu a salvação porque ele voltou para agradecer. Os outros foram curados, mas o que voltou para agradecer foi curado e recebeu a presença de Deus. Foi curado e recebeu a salvação. Foi curado e recebeu a pessoa de Jesus. Quando a gente agradece a Deus por uma bênção, a gente vai além. A gente não só fica com milagre, mas a gente não perde a presença. A gente não perde Jesus. A gente continua dizendo obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigada, porque o Senhor sempre está comigo. Obrigada, porque continua sendo por sua causa, por causa do Senhor que tudo isso me aconteceu. Então, quando a gente agradece, além da bênção, a gente continua com a presença. A gente alcança mais da presença. A gente tem uma dose a mais da presença de Deus. Esse leproso não só foi purificado, mas foi salvo porque voltou para agradecer. Os outros 9 não receberam salvação, mas esse recebeu. É possível você receber suas bênçãos e não ter a presença, não continuar com a presença. Mas quando você agradece, você tem consciência de que a presença vale mais do que a bênção. E como agradecer? Lá em Gênesis, a gente tem um princípio muito legal que Deus ensina pra gente, que é quando ele observa os pequenos avanços, as pequenas conquistas. Todas as vezes que a gente quiser entender um princípio da palavra, a gente tem que voltar ao livro dos princípios, ao livro de Gênesis. E lá, quando Deus está criando, né, a terra, criando o mundo e tudo que nele há, cada coisa que Deus faz, ele diz, é bom. E disse Deus, é bom. E disse Deus, é bom. E no final, ele senta para contemplar a obra completa. E é assim que a gente tem que agradecer. Nas pequenas conquistas, nos tracinhos da régua, né? Aqui tem uma régua, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui. Tem uma, deixa eu pegar essa aqui que tá melhor. Aqui tem uma régua. A gente tá pedindo a Deus esse tracinho aqui maior da régua. E aí, enquanto esse tracinho não chega, a gente tende a não ter motivos para agradecer, a achar que não tem motivo de agradecer. Só que lá em Gênesis, a gente aprende um princípio com Deus, que no primeiro dia a gente vê que era bom, no segundo a gente vê que era bom, no terceiro a gente vê que era bom, no quinto a gente vê que era bom, no sexto a gente vê que era bom, no quarto a gente vê, e no sétimo a gente olha e fala, Senhor, é muito bom. Eu te agradeço no primeiro dia, eu te agradeço no segundo, eu te agradeço no terceiro, eu te agradeço no quarto, no quinto, no sexto, até que esteja completa a obra que o Senhor fez, até que esteja completo o meu milagre diante dos meus olhos. Quando a gente age assim, então a gente está escolhendo não ser como o povo do deserto, que tinha milagre todos os dias, mas murmurava todos os dias, que tinha maná do céu todos os dias, coluna de fogo, coluna de fumaça, vestes que não se desgastavam, sapato que não ficava apertado, que não se desgastavam, tinha a própria presença do Senhor, mas eles murmuravam. Por quê? Porque eles só olhavam para a terra que não chegava. E aí as migalhas do Egito faziam todo sentido na cabeça deles, porque na migalha do Egito, no Egito eles tinham migalha todos os dias, mas eles não contemplavam os milagres de Deus todos os dias. Eles só queriam a terra prometida de uma vez, sendo que a caminhada no deserto era preciosa para quando eles entrassem na terra prometida, eles entenderem que foi a presença de Deus em todo o tempo. Então, lá em Gênesis, a gente tem esse princípio, o princípio de agradecer todos os dias, de falar, Senhor, hoje foi bom. Hoje foi bom, o Senhor fez isso, hoje foi bom. Hoje foi bom. E aí, quando chegar naquele grande dia que a sua promessa vai estar completa diante dos seus olhos, você vai falar, foi muito bom. Ah, Jesus é muito bom. Esse é um princípio de agradecimento de todos os dias. E é possível a gente fazer isso. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Eu queria contemplar o resultado final, e não os resultados pequenininhos. E quando o Senhor foi me ensinando a contemplar os resultados pequenininhos, eu mudei a minha visão na parte de Deus. Vocês sabem que ano passado eu vi uma coisa muito ruim em relação ao que aconteceu com Doni. E foi incrível, porque no meio de toda aquela tragédia, daquele caos, eu vi a mão de Deus.
E eu falei, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, porque estava tudo perfeitamente encaixado. E eu falei, obrigado, obrigado, obrigado. E eu descobri que até nas nossas maiores tragédias a gente tem que agradecer a Deus por causa da pessoa que Ele é. Então vocês podem agradecer a Deus em qualquer situação. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19, já estou acabando, tá? Que eu sei que já são 7 e 6. Diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? As circunstâncias? Não. O que é a vontade de Deus para nós é que a gente esteja sempre alegre, orando continuamente e dando graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente fala, não, porque todas as circunstâncias foram vontade de Deus para nós. Não é. Quando a gente estuda melhor o caráter de Deus, a gente entende que nem todas as circunstâncias são vontade de Deus para nós. Mas Deus usa as circunstâncias que não são da vontade dele para nós, para cooperarem com o nosso bem em todas as coisas. Mas a vontade de Deus para nós é que a gente esteja sempre alegre, orando continuamente e dando graças em todas as circunstâncias, porque a gente sabe que temos alguém que nos ouve e que reverte todos os tipos de circunstâncias para o nosso bem. Então, quando a gente olha para o Senhor, não é assim a gente agradecer pela tragédia, pela coisa ruim, pela dor, pela doença. Não temos o que agradecer com isso. Mas temos o que agradecer porque a gente confia num Deus que reverte tudo isso em amadurecimento, crescimento, vida, alegria, testemunho, milagres, sinais, maravilhas, esperança, manifestação da glória dele para a nossa vida. E quando a gente olha para um Deus imutável, nós sempre temos motivos para agradecer. Se ele te deu motivos para agradecer ontem, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, hoje você tem motivos para agradecer por causa dele também, não por causa das circunstâncias. O que dita a nossa vida com Deus é o caráter de Deus, o coração de Deus. E aí a importância de eu e você termos um relacionamento com Ele. Porque o nosso relacionamento com Ele é que faz a gente conhecer o coração dele. E quando a gente conhece o coração dele, a gente sabe que temos motivos de sempre agradecer. E aí, como a palavra diz, eu citei lá no início, mais uma vez, você verá a diferença entre o justo e o ímpio. Aqueles que servem a Deus e os que não servem. Porque aqueles que têm o Senhor são vitoriosos em todas as circunstâncias. Por causa da tragédia? Não, porque nós temos alguém que nos ouve e reverte todas as circunstâncias para a glória do nome dele, no nosso bem, em motivo de milagre, alegria, vida, em motivo de vida. E esse é o nosso Deus. O seu relacionamento com Deus e o seu conhecimento de Deus faz com que você decida entre a vida e a morte e decida viver. Porque você tem um Deus em que você pode se deleitar e agradecer, porque sabe que com certeza ele vai fazer algo maravilhoso, até da sua maior tragédia. Ele tem o poder e o amor por você para fazer. E aí você espera e agradece. Coloca suas ansiedades e diz: obrigada, Deus. Obrigada porque eu estou esperando o que o Senhor vai fazer de extraordinário. Quando eu estava falando com Deus a respeito do que me aconteceu, que foi uma tragédia, eu falei, não aceito a tragédia na minha vida, quero milagre, estou esperando o que o Senhor vai fazer. E no meio das minhas orações, quando eu estava fazendo os meus pedidos a Deus, o Espírito Santo interveio na minha oração e falou através de mim. E quando eu ia falar, Senhor, eu queria que a sua justiça na minha vida, eu não estava falando de justiça de vingança, estava falando de milagres, de alegria abundante no Senhor. Eu ia falar, eu quero que a sua justiça seja grande. Quando eu ia falar grande, o Espírito Santo entrou na minha oração e falou assim, descomunal. E aí eu falei, que isso? Essa palavra nem é minha. Aí antes de eu falar, para ter certeza que veio do Espírito, eu fui procurar o que era. E o significado de descomunal é extraordinário, espantoso. E que causa espanto em quem vê, muito além do necessário. Então, quando a gente agradece, Deus faz na nossa vida algo descomunal. A gente só precisa esperar para ver, porque Deus é um Deus descomunal. Deus é um Deus transbordante. E é assim que Ele quer se derramar na nossa vida, então, em todo o tempo. Agradeçam pelo nosso Deus, porque é um Deus
de milagres, um Deus de amor, de alegria e de vida. E aí a gente vai entender como que a gente vai sendo cheio do Espírito, porque vamos confiando no nosso Deus, antes mesmo de ver materializado aquilo que estamos pedindo. Amém? Hoje eu Amém. abusei, porque era a última, aí eu vou abusar até 7h11. Glória a Deus, eu não vou fazer comentários, o horário foi, mas vocês sabem que essa mexe demais comigo. Eu enxergo que a pessoa grata é a pessoa grata. É aquela coisa de É. não é uma pessoa educada que diz obrigado. E às vezes a gente Uhum. fala por educação. E a gratidão envolve tudo e todos. É você ver É. que a pessoa fez para você. É você ver o que Deus fez. Que Deus usa pessoas, Deus usa situações. Eu enxergo a gratidão como alguém que tem um olho, uma ótica diferenciada. Entendeu, Nath? Ele vê É verdade. aquilo que uma pessoa normal não veria. Então, É. uma das É experiências que eu verdade. tive mais assim foi no dia 15 de dezembro. Que Kézia perguntou: minha mãe, você vai fazer a live? Você vai ter condições? E no meu coração, Deus falava tão forte no meu coração: por que eu vou parar? Nada vai parar uma adoração. Você é É. um adorador. É Então, você verdade. não adora pelas circunstâncias. Você é um adorador. Então, embora a gente seja humano, nós ficamos tristes. Mas você É. consegue enxergar Deus lhe confortando, ministrando ao seu coração em todos os momentos. É Então, e verdade. era muito forte assim no meu coração. Parar significa deixou de ser um adorador, parou a obra em função das circunstâncias. Ali é o lugar do aflito, é o lugar, a Bíblia diz: está alguém entre vós aflito, ore. Ore. Então, no meu coração era muito assim: ore, faça chorando, mas ore. E foi uma das lives com a frequência maior que já teve. E as pessoas me consolaram. Foi algo muito extraordinário, Nath, na minha vida. Muito Eu marcante creio na minha nisso, vida. tia. Muito marcante. Eu precisava, naquele dia, eu precisei das pessoas. E eu tive as pessoas. Então, me marcou demais. E eu vejo que você ser um adorador é você ser uma adoração. É o que Nath disse. Você É. não vai agradecer pela tragédia. Isso é hipocrisia. É. A gente não é Hipocrisia. maluco. Ninguém é maluco. Mas você vai agradecer porque você tem o Senhor na tragédia. E ali eu vi Deus me consolando de um jeito assim espetacular. Entendeu? É essa experiência que não tem como você descrever. É, Você não só pode tem. viver isso. Não tem. E É. é você enxergar. A gratidão é isso. E eu tenho pedido muito a Deus que abra a mente da igreja. Né? Porque a gente fala do povo de Israel, até critica, mas a gente faz isso muitas vezes. Né? É. A gente faz. O povo estava no Egito, não estava agradecendo. Por quê? Porque estava escravo. Quando sai do Egito, quer voltar para o Egito, porque diz que lá estava bom. Então, não são as circunstâncias que fazem a gente ser grato, não. É. É a gente É. perceber a presença de Deus, é a gente ver Deus. E eu vejo Deus na minha vida, eu não tenho dúvidas nenhuma, nenhuma. Então, eu vejo Deus agindo na minha vida e eu agradeço a Ele por isso. E uma coisa que a gente tem é esquecer o que Deus faz. Quando a gente quer a É. coisa, a gente Aí a gente pede, esquece. recebe, naquele momento explode de alegria. Quando passa um mês, acabou. Acabou. É. Todos os dias que eu olho para meu apartamento, eu agradeço. Vivane, você já está aí há uns 14 anos, estou, mas eu agradeço. Eu ainda, a bênção ainda está aqui, eu estou morando e eu agradeço a Deus. Senhor, obrigada. Eu olho para essa janela, um céuzão, e o Senhor, muito obrigada. Agradeço de alma. É isso que falta nas pessoas. É E isso verdade. também vai em relação interpessoal. Você faz algo para alguém, tem gente que depois você pisa na bola por algum motivo, tudo que você fez acha que foi hipocrisia. E Uhum. acabou. Você não É. presta. É. É. Faça a mesma coisa com Deus.
Deus não fez a sua vontade em determinado ponto, pronto. Aí tem gente que, tô zangada com Deus. Uma colega minha de trabalho disse que estava zangada com Jesus. Jesus levou a irmã dele. Eu disse, mas Jesus não está zangado com você. E você não pode falar. Aí abracei ela. Porque às vezes a gente fala assim, besteira. Ela é sincera e falou. Tem gente que não fala porque tem medo de falar, mas pensa e sente. É verdade. Então, esse tema gratidão para mim. E isso faz você viver milagres. Faz Faz. você. E eu enxergo que é você enxergar, é aquela coisa, a fé é um passo no escuro? Não. Quando você agradece, não é um passo no escuro. Você já está vendo a bênção ali. Então você não É, tem dúvidas. é Aí isso. você, e aí eu vejo Jesus, é tanto que isso que você falou de Jesus orando, agradecendo, deu há pouco tempo que eu percebi isso. Jesus, quando orava, é realmente, para milagres assim, ele agradecia. Agradecia. Na ceia mesmo, gente, ele ia ser crucificado. Foi quando ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E ele estava ali, repartindo o corpo dele e dando graça. É, Meu Deus. é, é, A situação era uma tragédia. Os é isso. discípulos todos iam largar ele. Todos não, porque João, eu acho que João estava lá com a mãezinha dele, né? João estava lá. Fugiu de perto, depois apareceu lá, no É, Sinédrio. e também tem o seguinte, eu vejo em João como ele se sentia tão amado, tão amado. Ele estava ali com a mãezinha, você vê que há uma reciprocidade. Por isso que eu digo que o amor nos constrange. A gente precisa se sentir amado. Porque É, aí essa gratidão, você não tem como não agradecer a Deus, porque você se sente tão especial, tão amado. Não é especial melhor do que o outro, mas assim, Deus me ama. Deus me ama. Então, pensa, é isso. Deus me ama. Não dá Alguém pra ali vai se fugir. aborrecer com isso. Olhar para a Vivânia, Vivânia, quem é Vivânia? Mas Deus me ama com todas as minhas imperfeições, não é? Vamos encerrar, Nath, É, porque se as outras temas eu já fico empolgada, esse aí piorou. esse. Amanhã, Mas se você quiser falar também, se você quiser falar mais, amanhã a gente divide. Porque amanhã eu vou só dar um desfecho, e está aí se sendo quiser a gente gostoso. divide. Mas eu Que queria Deus te falar. use, te abençoe. Amém, amém. E, Eu queria e falar foi. duas coisas. Fala, porque travou, pode falar, não Não, queria te fale. interromper, não. Pode falar. Não fale. Uma, eu queria deixar para vocês lerem Deuteronômio 8, que fala sobre o caminho do povo no deserto e como que Deus provou o coração do povo no deserto e depois falou que ia colocar eles na terra prometida. E aí no final desse capítulo o Senhor fala: tomem cuidado para não esquecerem do Senhor seu Deus quando vocês entrarem na terra prometida. Então, eu queria deixar esse capítulo para vocês. Foi um capítulo que Deus deu para nossa casa. Eu quero deixar para vocês lerem. E também queria falar com vocês só uma coisa para testificar a sua fé. Eu me lembro daquele dia 15 como se fosse hoje. Eu não dormi de dia 14 para o dia 15. Mas eu comecei o meu dia ouvindo a sua live do quarto, porque eu estava aí, né? Eu não estava na internet, mas eu estava aí. E você não sabe como eu fui cheia do Espírito Santo só porque eu ouvi você fazendo a live aquele dia. Eu falei, Tia Vanna tá fazendo a live? E aí me deu força para levantar naquele dia, porque eu fui cheia do Espírito Santo, porque eu vi que você estava fazendo a live. E aí eu ouvi a parte do que você estava dizendo na live, e ali o Senhor me encheu para aquele dia. Então, tia, que você não pare mesmo, porque eu vi de perto. Eu vi de perto como que o Espírito Santo estava conosco naquele dia. E foi quando você estava na live que o Espírito Santo me encheu para eu viver aquele dia inteiro. E o que ia acontecer depois foi ali que eu falei, tia Vanna não parou hoje. E aí eu falei, meu Deus, então eu também vou levantar. Então foi ali que o Espírito Santo falou comigo. Então, assim, queria deixar isso para testificar a sua fé. Amém, Vale a amém. pena não parar. E Deus falou assim comigo. Me estava muito no meu coração. E comece como você começa todos os dias. Não são as circunstâncias que vai fazer você parar. E É, foi muito bom para mim. Eu acabei a live com a alma, sabe?
Aham. cheia assim de Deus, do consolo, foi inexplicável. Parece uma coisa de maluco, né? Só os A gente espirituais vão entender. Porque parece maluca essa mulher. parece que não tá absorvendo a situação. Exatamente. Mas É isso, Ti. os espirituais entendem. Obrigada, minha É. princesa. Glória a Amém, Deus. Tia. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente faz o desfecho. Se você quiser falar mais sobre a gratidão amanhã, é só você falar, tá? Beijo.